eu sou Tati Tagliari e no vídeo tutorial de hoje eu trouxe mais uma opção de porta-cartões. Esse porta-cartões é um pouquinho mais simples do que a primeira versão que eu já trouxe aqui no canal, mas ele é igualmente prático. Aqui dentro você vai encontrar um bolsinho para moedas e um bolso para cartões. E esse bolsinho para moedas aqui, ele é bem interessante porque, se você reparar bem, ele é mais longo do que a metade da peça. Isso quer dizer que a hora que você fecha o seu porta-cartões, esse bolsinho ele dobra e aí as suas moedas, os seus itens pequenininhos ficam ainda mais seguros, porque é uma peça sem zíper, então a gente precisa proteger bastante os itens pequenininhos que a gente guarda aqui dentro. Essa peça aqui, ela tem essa opção do encaixe da alça de mão, então você pode fazer uma alça de mão se você quiser, ou você pode colocar aqui uma argola de chaveiro, alguma outra coisa que a pessoa consiga carregar junto no dia a dia para facilitar a vida dela. Vamos aprender essa peça nova aqui, muito legal para dar de presente, para dar lembrancinha e para você ter a pronta entrega aí no seu ateliê. É uma peça super rapidinha de fazer, vale a pena fazer de lote, fazer várias para você ter aí em estoque. Vamos lá? Para fazer o nosso porta-cartões do vídeo de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui. Está disponível para download gratuito e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não quiser imprimir o molde, eu vou passar as medidas agora para você desenhar aí na sua casa. Esse molde ele tem 24 centímetros por 8,5 aqui nessas duas extremidades mais largas. E esse arredondado aqui, eu fiz com uma tampinha de remédio que eu tinha aqui em casa e o diâmetro dessa tampinha é de 4 centímetros, se você quiser fazer exatamente igual ao meu. E aí aqui no centro eu tenho 7 centímetros, então houve uma redução aqui desses 8,5 até chegar nesse 7 aqui, tá? Eu passei uma linha reta para reduzir aqui, ficando mais magrinho aqui no meio. E aí a mesma coisa desse outro lado, tá? Esses dois lados eles são espelhados. Eu fiz aqui uma marcação de centro, a marcação do porta-cartões e a marcação do moedeiro. E aqui tem 2,5 centímetros de distância, tá? Do centro eu marquei 2,5 centímetros para cima e do centro 2,5 centímetros para baixo. Esse molde, ele não é um molde de corte, ele é um molde de costura. E eu vou explicar o que isso significa nos próximos passos a seguir. Para o corpo da peça, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta R1 e uma vez no forro, nas medidas de 26 por 11 centímetros. E aqui eu já estruturei o meu tecido principal na minha manta R1 e já passei também um matelaçado. Aproveitei e já coloquei aqui a minha etiqueta de metal. Para o bolsinho de moedas, eu tenho um tecido nas medidas de 32 por 11 centímetros. E para o bolsinho de cartões, eu tenho um tecido na medida de 22 por 11 centímetros. E todos os meus dois tecidinhos, eles estão estruturados aqui na parte de trás com uma entretela fina que eu cortei com 7 centímetros. E aí na hora de colar, eu centralizei ela na peça, aqui e aqui. O comprimento você pode deixar igual nas duas peças. Para fazer o encaixe da alça de mão, nós vamos usar um tecidinho com as medidas de 6 por 4 centímetros e esse tecidinho não tem nenhuma entretela e nem manta. Demais materiais, nós vamos utilizar um botão, que pode ser um botão Ritas, daquele de plástico, ou um botão de pressão barra 80 de metal, ou ainda um botãozinho de ímã que tenha acabamento em rebite, que tenha acabamento com essas calotinhas aqui. Eu vou utilizar o botão de ímã nesse projeto de hoje. Nós também vamos usar uma meia argola, um mini rebite. Esse mini rebite é opcional e eu vou explicar como fazer sem o mini rebite. As suas etiquetas ou tags, que são também opcionais. No projeto de hoje eu vou utilizar essa etiqueta, essa tag de metal aqui na minha peça. E nós também vamos utilizar cola pano, mas eu também vou mostrar como fazer sem a cola pano se você não quiser utilizar ela. O primeiro passo no nosso tutorial vai ser fazer os dois bolsinhos internos do nosso porta-cartões. Nós vamos pegar os dois tecidinhos que tem a entretela fininha colada atrás e vamos dobrar ao meio dessa forma. Aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar um pesponto decorativo aqui
e aqui, com a distância de meio pé de máquina. Passei aqui o pesponto decorativo nos meus 2 bolsinhos e agora eu vou reservar essas 2 peças aqui. Vamos fazer agora o encaixe da alça. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar essas 2 extremidades do meu tecidinho ao meio, e aí eu vou dobrar novamente. Vou levar para a máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui e aqui com a distância de meio pé de máquina. Se você conseguir menos, melhor ainda. Depois eu vou pegar e vou introduzir a minha meia argola aqui no tecidinho. Vou dobrar dessa forma e vou passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, só para segurar essa pecinha unida, sem a gente perder enquanto tá costurando. Finalizada a costura do encaixe da alça, eu vou reservar essa parte. Agora nós vamos preparar os nossos tecidos, o principal e o forro, para a montagem da nossa peça. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar o meu tecido ao meio, dessa forma, e fazer um pique aqui e aqui, para eu marcar o centro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no meu forro. Vou alinhar todas as extremidades e fazer um piquezinho aqui e aqui para marcar o centro. Agora que eu já encontrei os centros do meu tecido principal e forro, eu vou pegar o meu forro, vou virar o lado avesso para cima e eu vou pegar aqui o meu molde e eu vou colocar bem centralizado aqui no meu tecido de forro. Eu vou procurar centralizar também a minha marcação de centro com os piques que eu acabei de fazer. Se você preferir, use o auxílio de uma régua para você conseguir alinhar tudo bem certinho. Depois que eu alinhar, eu vou pegar uma caneta que apaga no ferro ou um giz, qualquer coisa que você consiga depois apagar com facilidade, e eu vou riscar aqui o meu molde em cima do avesso do meu tecido de forro. Agora que eu já risquei o meu molde no avesso do meu forro, eu vou virar o direito do meu forro para cima. Eu vou voltar a pegar aqui o meu molde do porta-cartões e eu vou centralizar novamente, me orientando aqui pelas marcações de centro da minha peça aqui, tá? Como esse tecido aqui, ele é um pouco fino e eu consigo visualizar aqui o risco que eu fiz do lado avesso, eu só vou aqui alinhar tudo certinho. Mas se você estiver utilizando um tecido um pouquinho mais grosso ou uma cor escura, que você não consiga visualizar a caneta que você usou atrás, ou se mesmo num tecido claro você utilizou giz e não consegue ver a marcação, aí você vai fazer da mesma forma, vai colocar a régua aqui e vai alinhar essa marcação de centro do molde com os 2 piques de centro que você fez no seu tecido. E nesse momento, eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação do meu moedeiro, tá? Essa primeira marcação aqui de cima. Eu vou colocar aqui e aqui 2 marcações. E aí, eu vou vir com a minha régua e vou finalizar esse risco aqui. Lembrando que todas essas marcações, você tem que ser possível apagar isso depois que a peça estiver pronta, tá? E aí, agora eu vou pegar aqui o meu bolsinho maior, aquele tecidinho que eu dobrei ao meio e passei um pesponto decorativo. Eu vou pegar o maior e eu vou colocar aqui em cima, bem alinhado com essa marcação que eu acabei de fazer, que é a marcação do moedeiro. Vou colocar aqui o meu tecido do bolsinho em cima do direito do meu forro. Não precisa se preocupar com o que tá acontecendo aqui embaixo, tá? Esse tecido, ele vai passar um pouquinho desse daqui de baixo e não tem problema, é assim mesmo. O importante é que você alinhe essa marcação aqui de cima.
Feito isso, a gente vai voltar a colocar o nosso molde aqui em cima e dessa vez você vai alinhar o seu molde exatamente com a marcação do moedeiro aqui, onde iniciou o nosso bolsinho, ó. Você vai pegar esse risquinho aqui e vai alinhar ele bem certinho com essa extremidade do bolsinho. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma marcação aqui no centro e uma marcação aqui no porta-cartões. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a régua. Vamos pegar aqui, colocar aqui em cima. Vou passar um risco. E aí, depois que a gente passou o risco, nós vamos pegar o bolsinho menor, que é esse daqui, que vai ser o porta-cartões, e vamos alinhar ele aqui em cima desse segundo risco que a gente fez, tá? E novamente, você ignora o que tá acontecendo aqui embaixo, porque isso aqui realmente não vai casar. O importante é a gente casar aqui em cima. Nesse momento, eu vou pegar alguns clipes e eu vou clipar esses dois bolsinhos aqui no meu tecido de forro para eu não perder essa marcação. E aí eu vou levar lá na máquina e vou passar 2 costuras de segurança aqui nas 2 laterais. Costurinha de segurança aqui nas 2 laterais, pra gente se livrar daqueles clipes ou alfinetes e não ficar aqui no meio atrapalhando a nossa costura. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos diminuir a profundidade dos nossos 2 bolsos, que aqui eu fiquei com 2 bolsos, né? Um maior e um menor. Nós vamos diminuir a profundidade desse bolso. E por que nós vamos fazer isso? Porque aqui embaixo a gente vai colocar um botão quando a peça estiver pronta, finalizada. E eu não quero que esse botão, ele fique, porque eu vou ter que usar um furador aqui para colocar o meu botão, e eu não quero que esse furo, ele fique em contato com as coisas que eu colocar aqui dentro do meu bolso. Porque você imagina, a gente coloca as coisas, isso aqui é um porta-cartão, a gente vai usar bastante no dia a dia, né? O nosso cliente ou a gente mesmo. E eu não quero que essas coisas que a gente coloca no bolso fiquem batendo no botão e de repente vai esgarçando o tecido pelo lado de dentro. Então nós vamos proteger aqui a área do nosso botão para não ficar em contato com as coisas dentro do bolsinho. Como que nós vamos fazer essa proteção? Eu vou vir aqui com a régua e eu vou terminar de passar, lembra que a gente colocou aqui marcaçãozinha no centro, né? Eu vou vir aqui e vou fazer um risco na minha marcação de centro. Aí eu vou vir aqui e vou colocar 9 centímetros, eu vou marcar 9 centímetros dessa marcação de centro para baixo, tá? Então, eu vou vir com a minha régua aqui, vou colocar a minha linha dos 9 centímetros exatamente aqui em cima da minha linha do centro, e aqui embaixo eu vou passar uma risca, bem aqui. Então, eu tenho 9 centímetros de distância entre a minha marcação do centro e essa risca que eu fiz aqui embaixo. E agora eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costura em cima dessa risca aqui, que é pra gente diminuir esses bolsos. Fiz aqui a minha costurinha aqui na parte de baixo para diminuir a profundidade dos meus bolsos. Eu fiz 2 costuras com a distância de meio pé de máquina para ficar igual aqui os meus pespontos decorativos e ficar bonitinho. Agora nós vamos começar a montar a nossa peça para fechar ela, tá? Então eu vou pegar o meu tecido principal e eu vou escolher qual que vai ser a parte da frente e qual que vai ser a parte de trás. Porque quando a peça estiver pronta, esse tecido vai estar assim. Essa parte vai ser a da frente e essa parte vai ser a de trás. Eu quero que a minha etiqueta fique para trás. Então eu vou montar da seguinte forma. A parte do tecido que vai ficar para as costas da sua peça, você vai colocar ela em cima dos bolsos. E a parte que vai ficar para frente, você vai colocar em cima de onde tem o forro, tá? Só que antes de colocar aqui direito com direito, a gente vai pegar a nossa alcinha de mão e nós vamos posicionar ela bem aqui. Tá vendo essa marcação de centro? Aqui onde a gente riscou, nós vamos colocar a nossa alça de mão um pouquinho para cima da marcação de centro, tá? E aí você vai escolher se você quer do lado direito ou do lado esquerdo. Eu vou colocar do lado direito. A maioria das pessoas são destras, então vou colocar aqui. E aí você vai fazer o seguinte,
Se você conseguir ver a marcação do molde que a gente fez aqui nas costas do nosso forro, fica mais fácil. Mas se você não conseguir ver, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um alfinete, você vai vir aqui nas costas do seu tecido e vai colocar o alfinete aqui, ó, bem aonde tá vendo a marcação do centro da peça? Você vai colocar bem aqui, ó, pra você ver aonde ele vai sair, tá? Saiu bem aqui. Aí você vai colocar a sua alcinha de mão um pouquinho pra cima, eu diria meio centímetro pra cima da marcação de centro. E você vai posicionar aqui o ferrinho da sua meia argola mais ou menos 1 centímetro de distância desse alfinete aqui. Por quê? Porque a risca do meu molde tá passando bem aqui, lá do lado avesso do forro, tá? E eu vou costurar em cima desse risco do molde, daqui a pouco, depois que a gente montar tudo bem certinho. E eu não quero que o pé calcador da minha máquina passe por cima do ferro da meia argola. Então, eu vou deixar 1 centímetro de distância entre aonde saiu aqui o meu alfinete e aonde começa a minha meia argola, tá? Por coincidência, ou não, porque eu já tinha feito essa peça antes, mas tá vendo aqui que o tamanho do nosso tecidinho, ó, ele ficou certinho alinhado com a lateral? Então, se você utilizar aqui exatamente as medidas que eu passei, você vai conseguir fazer a mesma coisa, tá? Mas isso pode ser que não aconteça, então não use isso como regra. A gente vai usar o truquezinho do alfinete, tá? Deixa eu só mostrar de perto aqui o que aconteceu, ó. O alfinete saiu aqui, aqui é onde tá saindo o meu alfinete, e eu tenho mais ou menos 1 centímetro de distância entre onde saiu o meu alfinete e o ferrinho da minha meia argola. E o meu alfinete, aqui atrás eu coloquei ele exatamente em cima da risca do meu molde e em cima da marcação de centro do meu molde, tá vendo só? Então é assim que a gente vai posicionar o nosso encaixe da alça de mão. Feito isso, nós vamos pegar aqui o nosso tecido principal e colocar direito com direito aqui em cima. Nós vamos alinhar o pique de centro do nosso tecido principal com essa risca de centro aqui que a gente fez em cima do nosso bolso, tá? Vou alinhar pique de centro com a risca do centro. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, pique de centro com a marcação de centro. Vou alinhar os dois lados bem certinhos e vou colocar alguns clipes aqui e aqui. Depois de eu colocar os clipes para segurar o meu tecido principal aqui no resto da peça, com centro e centro alinhados, ignora essa parte aqui, tá? Isso daqui é maior mesmo, depois a gente vai refilar. Eu vou virar o meu tecido do forro para cima, tá? A manta vai ficar para baixo. E aí agora nós vamos lá para a máquina de costura, com pontinhos miudinhos, nós vamos passar uma costura em cima desse risco aqui todinho do nosso molde. Mas nós vamos deixar uma abertura para a gente conseguir desvirar essa peça. O que eu sugiro? Eu sugiro que você deixe a abertura aqui nessa lateral, porque essa parte aqui é maior do que essa daqui, então vai ficar mais fácil desvirar por aqui. E que você deixe essa abertura do lado oposto de onde você colocou o encaixe da alça de mão. A minha alça de mão tá aqui, eu vou deixar a minha abertura aqui. Você vai vir com a costura até aqui, a hora que acabar a curva, vai fazer bastante retrocesso e vai deixar uma abertura aqui. E aí você vai retomar a costura um pouquinho antes de onde começa a parte de cima do bolso maior, tá? Então, bem aqui, ó, um pouquinho antes de onde começa a abertura do bolso, você vai começar aqui a costura com o retrocesso e vai continuar e vai passar aqui a volta toda até terminar do outro lado. E aí eu já volto para mostrar como é que a gente vai refilar essa peça e desvirar ela.
Terminei aqui a costura, olha só, do lado da manta dá pra ver melhor, a gente passou a costura. E agora nós vamos refilar todo esse excesso de tecido aqui nas laterais. A gente só não vai refilar aqui onde nós vamos fechar a peça. Nessa parte aqui nós vamos deixar aberto. Essas partes aqui arredondadas eu gosto de refilar com a tesoura de picote, tá? E aqui no centro aqui, onde a gente tem aquele recuo do molde, né, que é mais magrinho, é importante a gente vir aqui bem próximo mesmo da linha da costura e refilar isso daqui bem certinho. Finalizei aqui a parte de refilar, agora eu vou desvirar essa peça e para ajeitar os cantinhos arredondados, eu vou utilizar uma agulha de crochê grossinha, essa daqui, olha só. Desvirei a minha peça aqui todinha. Nesse momento, é importante a gente levar lá no ferro de passar roupa pra gente ajeitar aqui todas essas bordinhas bem certinhas, tá? Tudo bem retinho e também para apagar esses riscos que a gente fez aqui com a caneta fantasminha. Passei a minha pecinha lá no ferro de passar roupas, tá tudo bem certinho aqui, desamassei. Tirei aqueles riscos todos que a gente fez com a caneta fantasminha. E aqui eu também já aproveitei e já dobrei o meu tecidinho de forma que ele fique bem fácil para eu fechar essa abertura aqui, tá? Como é que eu gosto de fechar essa abertura? Eu gosto de fechar ela primeiro com a cola pano, né? Eu venho aqui e colo essa abertura. E aí depois eu passo o pesponto decorativo que a gente vai fazer aqui na volta toda. Se você não quiser utilizar a cola pano, é só você fazer o que eu fiz aqui, ajeitar bem certinho como é que isso daqui vai ficar fechado no ferro de passar roupa, se você preferir, e aí levar lá na máquina de costura com alguns clipezinhos aqui para você não perder essa marcação e passar o pesponto decorativo aqui na volta toda. Esse pesponto você vai escolher aqui desse lado. Se você fez algum matelacê na sua peça, você vai pegar exatamente a mesma linha que você utilizou para fazer aqui o pesponto decorativo desse lado. E na linha da bobina você vai colocar uma linha que você acha que combina aqui com as cores do tecido que você colocou aqui dentro, para os bolsos e para o forro. E esse pesponto decorativo é com a distância de meio pé de máquina. Pesponto decorativo aqui na volta toda, com a distância de meio pé de máquina. Olha só, aqui desse lado eu coloquei linha branca, não sei se dá pra ver, ó. Agora nós vamos finalizar a nossa peça, tá quase pronta, colocando as ferragens. Como é que nós vamos colocar essas ferragens? A primeira que eu vou colocar é o mini rebite. Lembra que eu falei que eu ia colocar um mini rebite aqui nessa peça? Por que que eu vou colocar? Porque é o seguinte, aqui nós fizemos o encaixe da nossa alça de mão. Essa meia argola, se ela ficar soltinha assim desse jeito, ela tende a fazer isso aqui, ó, conforme eu uso, tá vendo? Ela vai sair do lugar. Então aqui você tem duas opções. Ou você passa uma costurinha com o pé calcador de zíper bem aqui em cima, aqui bem próximo do seu ferrinho aqui, desse ferrinho da meia argola, você vem aqui e passa uma costurinha bem aqui, bem próxima, com o pé calcador de zíper. Ou você vem aqui e coloca um mini rebite bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó, simular aqui onde é que vai o meu mini rebite. Eu gosto de colocar, eu sou a doida do mini rebite, tá? Eu gosto de colocar mini rebite em tudo nas minhas peças, porque eu acho que fica um acabamento muito bonitinho. Então eu vou colocar o mini rebite, mas não é obrigatório, você pode fazer a costurinha com o pé calcador de zíper. E a segunda ferragem e a última que a gente vai colocar é o nosso botão, tá? Pode ser o botão de pressão, botão /80, pode ser um botãozinho de plástico Ritas, ou pode ser esse daqui com imã, com acabamento em rebite, com acabamento com essa calotinha aqui.
Como nós vamos fazer a aplicação desse botão? Nós vamos dobrar a nossa peça ao meio, exatamente como ela vai ficar quando ela estiver fechada. Ela vai ficar dessa forma aqui. A gente vai alinhar aqui todas as extremidades, tudo bem certinho. Vou olhar aqui atrás para ver se também não tá passando tecido aqui desse lado. Depois que a gente alinhou bem certinho, você pode até colocar alguns clips aqui para segurar essa pecinha no lugar. A gente vai medir aqui o centro, tá? Do nosso tecido. E aqui eu vou tomar cuidado também com a altura, porque lembra que a gente fez aquela costurinha para diminuir a profundidade do nosso bolso? Então, o nosso botão, ele vai vir bem aqui no meio, entre essa costura e o pesponto decorativo que a gente acabou de passar, tá? Então, se você preferir, mede aqui por dentro, que eu acho que é mais fácil. Acha o centro aqui e o centro de assim, faz uma marcação, e aí depois você vem com o agulhão aqui, fura para passar aqui desse lado, e aí você vai ter a sua marcação desse lado aqui também. Eu vou fazer isso lá no meu balancinho, vou colocar o mini rebite e o meu botão de imã, e eu já volto para mostrar essa pecinha finalizada. E tá aqui finalizada a nossa peça, olha só como é que ficou aqui na parte de dentro, o meu bolsinho maior para moedas e o meu bolsinho menor para cartões, nosso botãozinho de imã, e aqui eu fiz uma alcinha de mão para colocar aqui, fiz numa corzinha combinando. Se você quiser, tem tutorial aqui no canal também, ensinando como fazer essa alcinha de mão. Se você gostou do vídeo do nosso porta-cartões fácil, não esquece de deixar o seu like e comentário aqui embaixo e se inscreva para ficar sabendo dos próximos vídeos.